Bíblia, Tiago capítulo 4. Egocentrismo, a idolatria dos desejos. Tiago capítulo 4. Nós já lemos durante o culto os versos de 1 a 6, mas nós vamos apenas reler o verso 6, que é o nosso objetivo dessa mensagem. Se você puder colocar-se em pé, por gentileza, em reverência à leitura da palavra de Deus. Nós vamos reler o verso 6 e depois, ainda de pé, nós vamos orar. Antes, ele dá a maior graça. Portanto, diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Vamos ler esse último trecho todos juntos. Deus resiste. Juntos. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Senhor, nós reconhecemos que a sabedoria da Tua palavra ultrapassa em muito a sabedoria deste mundo. São palavras ditas pelo nosso Criador, pelo nosso Pai que deseja o nosso bem. Nós enxergamos nessas palavras o Teu amor. Nós enxergamos nessas palavras o Teu zelo para com a nossa vida. Reconhecemos que muito mais do que nos mimar, o Senhor deseja nos amar. E reconhecemos que no amor, a disciplina e a correção são manifestações dEle. Pai, nos ajuda para que cheguemos ao final desta mensagem, convencidos de que viver da Tua forma é o melhor e correto, e mais do que isso, é o único caminho que podemos seguir. Na dependência do Teu Espírito Santo, nós oramos em nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Podem se assentar, irmãos? Já me fizeram esta pergunta, eu respondi dessa forma. Eu sei que pecados nós devemos temer todos. Nós devemos temer todo tipo de manifestação pecaminosa na nossa vida. Mas nós reconhecemos que há pecados que moralmente, que socialmente, parecem mais graves do que os outros. E já me perguntaram: pastor, qual é o tipo de pecado que você teme mais? Aquele que você pode descaradamente ver em você mesmo e nas pessoas? Ou aquele pecado que fica encoberto, trabalhando e escravizando o coração? Eu sempre digo que aqueles pecados descobertos que você vê claramente na vida minha e das pessoas, de certa forma, o tratamento deles é simples, porque não há dúvida sobre eles, não há como escondê-los, eles estão patentes aos olhos de todos. Então, a ação da palavra de Deus é específica nesse caso. Mas quando nós tratamos de pecados que os crentes escondem no seu coração, nós tratamos das pequenas raposas que corroem e destroem a vida. Aqueles pequenos pecados, aquelas questões que não podem ser percebidas pelos outros, elas são tão perigosas ou mais do que aqueles pecados que claramente você é capaz de ver à primeira vista. Aqueles pecados que estão escondidos no coração, travestidos de boas coisas, que podem ser mantidos ocultos enquanto trabalham, destroem e escravizam o coração do crente. Esses pecados, eles são complicados. Por vezes, você pode inquirir um crente se esses pecados estão presentes na vida dele e ele dizer não. Não, pastor, você está enganado. Irmão, tal coisa está acontecendo no seu coração. Tais fatos estão se dando no teu coração. Não, pastor, o senhor está enganado. Não há nada disso, está tudo bem. E nós usamos essa resposta, não é? Sempre está tudo bem, enquanto aqueles pecados vão trabalhando ocultamente no coração. E quando você vai perceber, a vida já foi destruída. Um dos grandes desafios que enfrentamos no aconselhamento bíblico é que quando os problemas são trazidos, eles já estão num ponto que, para resolvê-los e para trazer novamente aquelas pessoas ao caminho de Deus, nós dispomos de muito mais força do que se a pessoa tivesse trazido o problema logo no início. Os pecados ocultos no coração
que não são ofensivos às demais pessoas, que não são ofensivos à igreja ou à sociedade que vivemos. Eles são problemáticos porque quando você os percebe vir à tona, é como um iceberg. Há uma pequena parte sobre a flor d'água, mas 90% dele está escondido aos olhos. Por isso que a palavra de Deus constantemente diz, para nós vigiarmos o nosso coração, para nós cuidarmos do nosso coração. Coisas que os outros não veem são graves. E por isso um conselho sempre a todos os crentes é, sempre tenham uma pessoa à qual vocês prestarão contas do seu coração. Sempre tenham alguém próximo, cônjuges, pais, líderes da igreja, o pastor, seja quem for, mas sempre tenha alguém próximo de quem você presta contas daquilo que as pessoas não veem. Porque dessa forma, você estará colocando um limite às questões do seu coração e às questões do seu próprio egoísmo. Egocentrismo, a idolatria dos desejos, fala exatamente disso. Daqueles pecados que estão profundamente arraigados no coração, que eles não são ofensivos àqueles que estão próximos de nós, mas que são destruidores na nossa vida. Estão guardados aqui dentro, ninguém sabe, ninguém vê, ninguém os escuta. Eles sorrateiramente, eles se manifestam na minha vida sem que as pessoas percebam. Ou quando percebem, dizem, olha, é muito pouco, deixe para lá. Mas que destroem. Destroem famílias, destroem casamentos, destroem amizades, destroem reputações, destroem vida cristã, destroem serviço ao Senhor, destrói a comunhão entre os irmãos e as famílias, e estão presentes ali pela idolatria dos seus desejos. É interessante que Tiago começa com uma pergunta: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Ele está falando de questões exteriores, coisas que ele estava vendo. Primeiro ele cita as coisas que ele está vendo, para depois olhar ao coração e de lá retirar o motivo dessas questões. De onde vêm as guerras, ou seja, as rixas? De onde vêm as pelejas, os conflitos? Todo tipo de guerra, todo tipo de batalha, um estado de guerra. Ele está literalmente dizendo que no nosso egoísmo, nós estamos sempre preparados para a guerra. O egoísmo do nosso coração, o egocentrismo do nosso coração, nos leva a estar sempre pronto e preparado para enfrentar qualquer pessoa que ousar desafiar os meus desejos. Todos nós somos muito bonzinhos. Todos nós somos lindas ovelhinhas. Até que alguém ouse desafiar aquilo que o meu coração quer. Se alguém ousar de dizer algo, aquilo que o meu coração deseja, aos meus desejos egoístas, automaticamente estas guerras e pelejas se manifestarão. Se alguém ousar dizer uma palavra contra aquilo que o meu coração pecaminoso deseja, ele se torna meu inimigo, por mais que deseje o meu bem. Se alguém ousar levantar a mão ou o dedo contra os desejos egoístas do meu coração, comprou a minha inimizade. É contra isso que Tiago está falando. E ele vai falar algumas coisas a nós que são importantíssimas para a nossa vida. E a primeira delas é que a raiz de todo o mau comportamento que temos está no nosso egocentrismo. Que a raiz dos nossos pecados está no nosso egocentrismo. Literalmente, nós colocamos um Deus no trono do nosso coração. E esse Deus não é o único e verdadeiro Deus, mas aquele Deus que eu chamo de eu. Eu estou assentado no trono do meu coração, e ai daqueles que tentarem retirá-lo de lá. E ai de Deus, se em algum momento tentar ocupar um lugar que deve ser reservado única e exclusivamente a mim mesmo.
Tiago diz: porventura não vem disto a saber dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Os deleites que ele diz aqui é o perverso desejo pelo prazer, pela minha satisfação, à custa de qualquer preço. Não importa o preço, eu satisfarei o meu coração. Não importa o que tenha que pagar, os desejos do meu coração serão satisfeitos. Eu farei a minha vontade e não há preço para realizar aquilo que eu quero. Sabe quem fala isso? Não são os ímpios, não são os perdidos e incrédulos. Tiago está dizendo que quem fala essas coisas somos nós, eu e você, que conhecemos Deus, que conhecemos a sua palavra, que conhecemos Jesus Cristo, que sabemos do poder de Deus e da sua palavra, mas que por vezes entronizamos o nosso próprio desejo em nosso coração. Qual é o propósito quando fazemos isso? É centrar a vida na busca pelo meu próprio prazer. Quando eu ajo assim, eu estou centrando toda a minha vida em dar o maior prazer possível ao meu corpo e ao meu egoísmo. Meus instrumentos são o meu próprio corpo, fonte de prazer, a minha própria mente, fonte de prazer, e a sociedade que me rodeia, que pode me dar todo o prazer que o meu egoísmo deseja. E os meus meios são o domínio sobre as outras pessoas, a fama, a posição, as minhas ações imorais que são usadas para satisfazer aquilo que o meu coração deseja. Tiago vai mais adiante quando diz que isso guerreia em vossos membros, ou seja, no nosso próprio corpo, que é o local onde residem as nossas paixões. E Paulo diz aos romanos: porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados que são pela lei operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Os membros que hoje eu uso para a glória de Deus, antes de conhecer a Cristo, eles operavam em mim unicamente para obter o maior possível prazer que o pecado podia dar. Mas agora em Cristo, eu encontro a verdade de Gálatas capítulo 5, que diz: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência ou o desejo da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Na prática, o que esse versículo está dizendo? Ele está dizendo que quando eu acordo pela manhã, o meu coração pecaminoso já está me tentando para que eu realize os desejos dele. Para que quando eu saia e encontre-me com outras pessoas, o meu corpo, o meu coração está desejando a satisfação dos seus próprios desejos, está desejando a satisfação do seu próprio egoísmo. Em todos os momentos, em tudo que eu faço, em tudo que eu quero, o meu coração está tentando me levar para o egocentrismo na minha vida. Mas qual é a resposta de Paulo? Há alguém em nós que batalha contra isso, e esse alguém é o Espírito Santo de Deus. O que eu posso perguntar a você é: você tem provado dessa batalha na sua vida? Isso é uma realidade quanto a você? Eu não posso responder por você, mas eu posso falar por mim mesmo. Quantas e quantas vezes eu preciso chegar diante do Senhor em confissão e abandono de pecado, porque permiti que o meu coração desejasse questões que não são lícitas. Quantas e quantas vezes eu preciso dizer ao meu Deus: eu estou dando lugar demais ao meu coração. Eu estou dando espaço demais para os meus próprios desejos, e espaço de menos para o Espírito Santo agir. Eu estou tanto num egoísmo, quanto num egocentrismo, onde o Espírito Santo tem sido abafado, e o meu coração tem sido exaltado. E eu preciso chegar diante do meu Deus e dizer: Senhor, há muito do meu coração em mim mesmo, e pouco do Senhor Jesus Cristo. E eu preciso lutar contra isso. Eu preciso enfrentar essas questões.
Porque há duas questões que Tiago traz que são centrais nesse problema. O primeiro o problema do ser humano é que ele faz da satisfação seu alvo de vida e não a consequência de uma vida com Deus. Responda sinceramente: Deus é poderoso para satisfazer todos os desejos da sua vida? Você realmente crê que Deus é poderoso para fazer de você uma pessoa completa e satisfeita? Ou você precisa do seu egoísmo, ou você precisa dar lugar ao seu egocentrismo para que isso aconteça? Nosso Deus é ou não é suficiente para nos satisfazer em todas as áreas da nossa vida? Ou eu preciso escravizar-me aos desejos do meu coração para que isso aconteça? Nós falamos semana passada que bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça. Esses sim são fartos, e não aqueles que buscam na satisfação dos seus desejos a satisfação da sua vida. Verdadeira satisfação há quando buscamos a justiça de Deus e temos verdadeira necessidade dela. O segundo problema é que, ao invés de ser teocêntrico, ao invés de ter Deus como centro da sua vida, o ser humano é egocêntrico. Isso é pecado. Egocentrismo é pecado. Você é o próprio centro de você mesmo. E todas as coisas gravitam ao seu redor. Todas as coisas precisam colaborar para o seu bem. Quando a Bíblia está dizendo que todas as coisas verdadeiramente gravitam sim ao redor de Deus e não de mim mesmo. Que a minha vida deve estar com Deus centralizado e eu disposto a fazer todas as coisas que Ele quer de mim. Isso é satisfação. Permita-lhe dizer uma coisa. Você pode ter todo o dinheiro desse mundo. Você pode ser rico tanto que você puder. Você pode ter um corpo e um rosto bonito que as pessoas invejam. Você pode ter toda a fama desse mundo. Você pode ter a inveja das outras pessoas. E você vai morrer como um miserável, sem saber o que é amor e sem saber o que é satisfação. Porque Deus colocou aqui uma barreira, Deus colocou aqui um limite. Ninguém jamais será satisfeito consigo mesmo. Mas a única forma de ser satisfeito é se satisfazer em Deus. Se não nos satisfazemos em Deus, em nada mais poderá satisfazer o desejo do nosso coração. Se Deus não for o centro de todas as coisas, e claramente o Senhor Jesus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. E Salmos nos encoraja a isso, a levarmos diante de Deus os nossos desejos. Nós já vamos falar sobre isso. Mas mesmo Deus não nos dá tudo aquilo que pedimos, e graças a Ele por isso. Porque Ele apenas nos dará aquilo que fizer bem a nossa alma. Buscar o reino de Deus e a sua justiça quer dizer que eu estou buscando o que Deus deseja e não o que o meu egoísmo quer. A segunda questão está nos versos 2 e 3, onde Tiago vai descrever as consequências do egocentrismo. Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites, em vossos prazeres. Então, a partir daqui, há algumas coisas que nós temos que dizer. Primeiro, o nosso egocentrismo nos impede de pedir a Deus o que precisamos. Sim, isso é verdade. Estamos falando de crentes, e claramente aqui diz: cobiçais e nada tendes. Matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis.
E não pedem por quê? Porque o egocentrismo já ocupou o seu coração. Você pede o que você quer e não aquilo que é o melhor e o de acordo com a palavra de Deus. Notem algumas questões aqui que revelam uma atitude. Cobiçar quer dizer fixar o desejo, desejar ardentemente, ambicionar. Matar aqui que ele diz, cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, não é o assassinato, não é isso. Matar aqui é a destruição do bem espiritual, a destruição da reputação de outra pessoa, da vida espiritual de outros crentes e de outras igrejas, para que o meu coração obtenha o que ele quer. Eu posso contar a você. Eu creio que mais de uma dezena de exemplos de igrejas que foram destruídas por pessoas que desejavam fazer unicamente aquilo que os seus corações desejavam. Igrejas que foram divididas, igrejas que foram destruídas, vidas que foram destruídas, derrubadas, por pessoas que fizeram do egocentrismo o centro da sua vida. E Gálatas 5,15 vai nos dizer algo muito importante sobre isso. Se vós, porém, vos mordeis e devorai uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Foi um pastor que pregou há alguns anos na conferência de aniversário aqui da igreja, que usou uma expressão sobre esse versículo. Aqui está descrito crente pitbull, e é real. O crente que morde, o crente que maltrata, o crente que está consumindo e devorando uns aos outros. Além disso, Tiago diz que sois invejosos. É o sentimento de desgosto por testemunhar ou ouvir falar da vantagem ou da prosperidade de outra pessoa. Como você se comporta quando ouve das bênçãos derramadas por Deus na vida de outros irmãos? Você já prestou atenção nisso? Como seu coração se comporta quando o irmão vem aqui à frente contar uma bênção, algo que Deus fez por ele? Como você se comporta quando ouve de alguma família, olha, tal família está prosperando, o trabalho deles prospera, os filhos deles prosperam, o casamento deles prosperam, tudo que eles fazem prospera. Como que você ouve tais questões? Pois aqui Tiago está dizendo que sois invejosos. Uma grande marca do egocentrismo é que nós somos incapazes de ouvir sobre as bênçãos de Deus sobre outras pessoas. Nós somos incapazes de ouvir que Deus está abençoando alguém mais do que a mim. Então ele diz, por isso combateis e guerreais, por isso criam disputas pessoais, grupinhos dentro da igreja e questões assim. E a grande razão disso é que nós queremos fazer sempre as coisas ao nosso modo. Se eu perguntasse a você, se eu desse à igreja uma questão que precisasse ser feita, eu lhe digo, nós teríamos centenas de opções como nós poderíamos agir no caso. E centenas de opções a partir da visão egocêntrica de cada um. Tiago fala também sobre as consequências dessa ação. A primeira consequência é insatisfação. Ele diz, nada tendes, nada podeis alcançar. Ou seja, a pessoa que é egocêntrica, ela não obtém nada, mas aquilo que ela obtém, mesmo assim, não satisfaz a sua alma. Nada obtém, nada podeis alcançar, por quê? Porque ela entrou num espiral, e o espiral é o seguinte: ela deseja, de alguma forma ela pode obter isso, mas isso que ela obteve não satisfaz a alma. Então ela volta ao primeiro passo. Ela deseja, obtém o que o coração deseja, não obtém satisfação. Deseja, obtém o que o coração deseja, não obtém satisfação. E ela passa nesse espiral a vida inteira, sem jamais encontrar algo que satisfaça o seu coração. Sem jamais realmente encontrar algo que traga saciedade, porque tudo ela faz ao seu modo, e a sua insatisfação é resultado disso. A razão disso, Tiago vai nos dizer, porque não
pedis. Então aqui ele cita a principal área da nossa vida atacada pelo egocentrismo. Nossa vida de oração. O egocentrismo, ele vai trabalhar numa área central da nossa vida. Nós não pedimos. As coisas dignas de ser recebidas não são dadas em resposta às nossas orações. Nós não pedimos porque o nosso orgulho não permite. E Tiago vai além. O nosso egocentrismo nos leva a pedir de forma errada, porque pedis e não recebeis, porque pedis mal para gastardes em vossos deleites. Literalmente, pedis mal, pedir com um propósito egoísta, para obter os frutos ilegítimos daquilo que eu peço. E eu peço para gastar em meus próprios deleites, em meus próprios prazeres. A ideia central de Tiago aqui é falar daqueles crentes que buscavam a abastança financeira, a fim de se ocuparem mais com seus prazeres e se satisfazerem mais em si mesmos do que em Deus. E a resposta dele é: vocês não recebem. Literalmente, Deus não ouve nossas orações egoístas. E sabe que isso é uma bênção? Sabe que nisso Deus está abençoando a nossa vida? Você já pensou se Deus nos desse tudo aquilo que pedimos? Você já conseguiu fazer um exercício mental para pensar em Deus nos dando tudo aquilo que pedimos? O que a nossa vida se tornaria? Mas Deus usa uma regra muito clara conosco. Ele não nos dá nada que faça mal à nossa alma. Posso usar um exemplo? Você já pensou num bandido orando e pedindo sucesso em seus assaltos? Acredite, eu já vi isso. Um bandido pedindo que Deus abençoasse os seus assaltos. Não vamos muito longe. Nós não vimos algum tempo atrás políticos corruptos orando e agradecendo a Deus quando receberam suborno? Desculpe a palavra, isso é zombar do nome de Deus. Deus não deixa isso impune. As pessoas recebendo suborno que fazem com que vidas sejam destruídas e orando e agradecendo a Deus por isso. Isso é zombaria. Isso é zombar do nome de Deus e isso não passa impune. Deus não é ministro dos nossos desejos. Deus não é um trabalhador para a satisfação dos nossos desejos, mas Deus é bondoso quando não ouve os nossos desejos egoístas. E graças a Deus que Ele faz isso. Graças a Deus que Deus não dá aquilo que o nosso coração deseja. Então nós precisamos olhar e entender como Deus vê esse nosso egocentrismo. E Ele vai falar com palavras muito duras para a nossa vida quando diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Literalmente, ele está chamando tais crentes de adúlteros e adúlteras, ou seja, de crentes infiéis. Uma mesma linguagem que ele usou no Velho Testamento para o povo de Israel. E ao dizer que a amizade do mundo é inimizade contra Deus, ele diz que tudo que há nesse mundo aponta para uma sociedade corrupta, onde os homens operam no plano terreno e no plano das suas satisfações. Por isso, qualquer que quiser ser amigo do mundo, vai constituir-se inimigo de Deus. Todos aqueles que agem buscando os prazeres do mundo, provocando divisões, provocando rivalidade, demonstrando que são amigos do mundo, eles estão em rivalidade contra Deus. Você já pensou num ringue de luta? Hoje não se fala mais ringue, se fala octógono, não é? Então que seja um octógono de lutas. Você está num dos corners, e adivinha quem está no outro? Deus. Como que você acha que vai ser essa batalha? Como é que você acha que vai ser essa luta?
Você quer um exemplo? Quer que eu use um exemplo? Vida de Jacó. Literalmente, Jacó entrou no octógono com Deus, no ringue com Deus. Sabe o que aconteceu? E Jacó aqui é um exemplo de um suplantador egoísta. Se tem um exemplo de homem egoísta na Bíblia, é Jacó. Sempre fez as coisas do seu jeitinho. Desejava a primogenitura, não importava o preço a ser pago, a traição do irmão, a mentira para o pai, o envolver a mãe nessa mentira, não importa, ele tinha que satisfazer o coração dele. A mãe ajuda na mentira, ele engana o pai, ele engana o irmão, ele suplanta todo mundo e parece que tudo está bem. Durante anos e anos e anos, Jacó suplanta todo mundo. Parece que ele está ganhando a guerra. Parece que Jacó está ganhando a luta com Deus. Deus é incapaz de parar aquele suplantar, aquele enganar constante de Jacó para as outras pessoas. Mas naquela madrugada, no Val de Jaboque, Deus vai ensinar uma lição para Jacó. Você lembra que durante grande parte da madrugada Jacó estava vencendo a luta? Lembra disso? Mas que no último instante, antes da alvorada, o anjo só dá um toque e desloca o nervo da coxa de Jacó. E Jacó sai dali manco. Sabe qual é a lição que Deus estava dizendo? Jacó, na sua vida você usou todo tipo de egoísmo, de egocentrismo, de suplantação, e pareceu que você estava ganhando. Pareceu que eu, Deus, era fraquinho demais, e que você era tão forte, que você conseguiu tudo que o seu egoísmo desejava. Jacó, eu deixei, eu permiti que você fizesse assim. Você não quis assim? Pois eu permiti que você chegasse até aqui. Mas eu vou dar a você uma pequeníssima demonstração do meu poder para você saber o que acontece. O anjo desloca o nervo da coxa de Jacó, ele sai de lá manco, sai de lá com outro nome, logo após ele muda de nome, sai de lá com outro espírito, porque Deus se fez fraco durante muito tempo, mas em um momento que Deus se fez forte, tudo mudou. Sabe como é que aplicamos isso na nossa vida? Você pode viver no seu egoísmo o tempo que você quiser. Você pode estar trabalhando no ministério dessa igreja e ser um egocêntrico puro. Durante muito tempo você vai ter sucesso. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. O dia em que Deus quiser agir na sua vida, bastará uma pequena porção do seu poder para mudar tudo. Você podia ter mudado lá no princípio. Você podia ter feito as coisas diferentes lá no princípio. Mas você quis seguir o seu egoísmo o tempo todo. Até que Deus disse, é até aqui. E acabou. Aquilo que aconteceu com Jacó se transforma naquilo que acontece em nossas vidas. E é preciso então completar essa mensagem dizendo como Deus age com o nosso egoísmo. A partir daqui, eu não coloquei na projeção, e eu peço que os irmãos prestem atenção no que esse texto está dizendo. No verso 6, Tiago diz assim, que antes ele dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça a quem? Aos humildes. Primeira questão, Deus nos concede graça para vencermos nossa ganância e egoísmo. Deus trabalha nas nossas vidas, nos dando vitória sobre essas questões. Notem como é importante o que Paulo diz em Filipenses capítulo 4, versos 11 e 12. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Literalmente, o que Paulo fala aqui por contentamento quer dizer, aquele que se basta naquilo que possui. Deus quer crentes contentes. Deus quer crentes contentes e vivendo em contentamento com o que o Senhor tem feito.
e que respondem a seguinte pergunta da seguinte forma: Pai, por que o Senhor não me tem dado mais? E a resposta é: Filho, porque você não saberia lidar com isso. Se Deus desse, o nosso egoísmo nos destruiria. Deus não dá enquanto não nos ensina o contentamento. Escrevendo a Timóteo, Paulo diz: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Eu poderia perguntar nessa noite, irmãos, quem já aprendeu isso? Muitas mãos se levantariam, mas talvez nem todas elas diriam a verdade. Aprender contentamento é algo que Deus pode e quer fazer por nós. Em segundo lugar, Deus quebranta o nosso orgulho. Nós podemos dizer, com base naquilo que Tiago nos ensinou, que Deus não se rebaixa aos nossos caprichos. Ele não nos mima, Ele nos ama. Você sabe a diferença entre mimar e amar? Aquele que mima dá tudo que o mimado deseja. Aquele que ama sabe dizer não. Deus não mima a sua vida, Ele te ama. E Ele vai dizer aqui algumas coisas que são importantes para nós. Primeiramente, Ele diz que Deus resiste ao soberbo. Deus resiste àqueles que servem apenas aparentemente, mas que no fundo estão apenas trabalhando pela sua própria causa. Provérbios 3,34 diz que certamente Ele escarnecerá dos escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Em segundo lugar, Deus resiste a qualquer tentativa de nós ridicularizarmos o seu nome, porque Ele diz em Gálatas: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também Ele ceifará. Literalmente, Deus não aceita nariz empinado. Você já aprendeu essa lição? Você já aprendeu que Deus não aceita nariz empinado? Deus aceita nariz e cara no chão, mas não nariz empinado. Deus aceita crente de joelho, com a cara no chão se humilhando, e não nariz empinado. Deus, Ele trabalha contra o nariz empinado, mas trabalha a favor do crente de joelhos com o rosto no chão. Nós temos que aprender essa lição na nossa vida. Porque Deus se mostra favorável ao humilde. E humildade aqui é evitar a ambição exagerada. Literalmente, Deus abençoa os humildes, porque o Senhor Jesus disse: bem-aventurados os pobres em espírito. A quem pertence o céu? A eles. Porque dos tais é o reino dos céus. E além de tudo, Deus guarda o humilde. Deus retribui ao homem com a própria moeda que o homem escolheu. Ele dá ao egoísta a sua recompensa e ao humilde a sua graça. Irmãos, em alguma parte nós estamos pecando a respeito disso? O egoísmo tem ocupado um lugar grande demais no nosso coração? Eu estou vendo todas as coisas apenas pelos meus olhos? Tiago claramente nos diz: Deus resiste aos soberbos, mas o mesmo Deus dá graça aos humildes. Será que o grande problema nosso não é que nós estamos pensando de nós mais do que deveríamos e pensando de Deus menos do que se deve? Será que o grande problema da nossa vida não é que eu tenho sido grande demais e o meu Deus tão pequeno? Deus está disposto a agir. Deus está disposto a abençoar. Ele vai resistir e combater o soberbo, mas Ele vai derramar graça sobre a vida do humilde. Ao invés de nariz empinado, o que esta igreja e que esse mundo precisa é de crentes de joelhos dobrados, de nariz no chão, de orgulho quebrado, de egoísmo abandonado
e de reconhecimento que Deus é muito maior do que nós pensamos. Se o seu Deus é tamanho do seu egoísmo, não é pobre do seu Deus, é pobre de você. Mas se o seu Deus é o inverso da sua humildade, toda a glória a Ele, e a certeza que você será abençoado. A regra é, nós, bem pequenos, e Deus, infinitamente grande. Nós, o mínimo possível, e Deus ocupando tudo. Pense seriamente nisso. Qual é o tamanho que Deus tem tido em sua vida? Você sabe o que fazer. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, e Ele, a seu tempo oportuno, vos exaltará. Você sabe o que tem que fazer. Feche os seus olhos, vamos orar.